Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Vamos para mais um Matemática em Casa com a professora Rita. E hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo anterior, que é expressões algébricas. Vamos abordar esse conteúdo conforme o nosso livro traz, certo? Então vamos lá. Expressões algébricas. Podemos representar matematicamente algumas expressões dadas em linguagem usual. Observe. Linguagem usual e linguagem matemática. Vejam, a diferença da linguagem matemática para a linguagem usual é que na linguagem matemática, tudo aquilo que foi escrito na linguagem usual, você transforma em números ou sinais de operação, como mais, menos, vezes, divisão, certo? Então, vejamos como que fica a introdução aqui. Então, quando na linguagem usual dizemos o dobro de 5, na linguagem matemática nós vamos representar com 2 vezes 5. O triplo de 8, 3 vezes 8. 4 mais 6, 4 mais 6. 9 menos 2, na linguagem matemática, 9 menos 2. Observe que substituímos os números e substituímos os sinais, certo? Também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos, por uma letra qualquer. Por exemplo, a frase "o triplo de um número" pode ser representada em linguagem matemática por 3x, onde 3 representa o triplo e x representa um número que nós ainda não conhecemos. 3x significa 3 vezes x, ou seja, 3 vezes x. Expressões como essa são chamadas de expressões algébricas. Elas são formadas por números, letras e sinais de operações. Nesse exemplo, x pode assumir qualquer valor como 4, 23, 0, 1 sobre 5, 20, menos 1 inteiro e 1/3, 0,5. E como x representa diferentes números, ele é chamado de variável. Ou seja, variável porque pode variar o seu valor. Variável da expressão algébrica. Nesse capítulo, trabalharemos apenas com variáveis representando números racionais. Observe outros exemplos de uso de variáveis em expressões algébricas. Novamente, linguagem usual, linguagem matemática. Bem, o dobro de um número, que número é esse? Você não sabe. Então, você vai representar o dobro, na linguagem matemática fica 2, e o número que você não conhece representa por x, por isso 2x. A metade de um número. A metade de um número é o número dividido por 2. Então, como não conhecemos esse número, na linguagem matemática ele é representado por 2, por x. Como é metade, x sobre 2. Um número mais 5. Como não conhecemos o número, x mais 5. O triplo de um número menos 6. O triplo, 3. O número que não conhecemos, x menos 6. A soma de dois números, nesse caso a gente não conhece nenhum deles dois. Então, na linguagem matemática, um número desse a gente vai representar por x e o outro nós vamos representar por y. Então, são dois números desconhecidos, x mais y. Vejamos aqui a atividade resolvida para ver se fica melhor entendido. Na primeira atividade, que pede para você copiar o quadro no caderno e completar, observe. A gente tem a linguagem usual e a linguagem matemática. Vejamos. O quíntuplo de um número, como que ele é representado na linguagem matemática? Quíntuplo, 5, um número x. O quadrado de um número, o número x elevado ao quadrado. Como que se representa x sobre 2 na linguagem usual? A metade de um número. A soma de um número com 5, então, x mais 5. Na linguagem matemática tem 3x mais 4. Como que isso fica na linguagem usual? Então, o triplo de um número mais 4.
Na linguagem matemática, 5x menos 8. Na linguagem usual, como fica? O quíntuplo de um número menos 8. Bem, se na linguagem usual está a diferença entre o número e 3, como fica na linguagem matemática? X menos 3. O dobro de um número menos 10, 2x menos 10. Agora, na linguagem matemática, x menos x sobre 3. Como que fica na linguagem usual? Um número menos a terça parte dele. Na linguagem matemática está x mais x sobre 7. Como fica na linguagem usual? Um número mais a sétima parte dele. Observe que onde tem x, lê-se sempre um número, porque você não sabe que número é esse. Vamos para a segunda questão para vocês entenderem melhor a questão das expressões algébricas. O que é variável? Quais são as variáveis em cada expressão? Então, variáveis são as letras, tá? Então, na letra A, 2y mais 8, a variável é y. Na letra B, 5x mais 3, a variável é x. Na letra C, 2xy mais x, as variáveis são x e y. Na letra D, 1/2 de x mais z, as variáveis são x e z. Certo? Vamos para mais uma, onde se transforma da linguagem usual para a linguagem matemática. Observe. Transforme as afirmações escritas em linguagem usual para expressões algébricas. Letra A. O triplo de um número. Então, o triplo é representado por 3 e o número é representado por x, 3x. Letra B. A metade de um número mais 3. A metade de um número, 1 sobre 2x mais 3. O quadrado de um número menos 4. O quadrado de um número, x ao quadrado, menos 4. A terça parte de um número mais um dobro desse número. A terça parte, 1 sobre 3x mais 2x, que é o dobro desse número. Ou x sobre 3 mais 2x. Letra E. 5 menos um número. 5 menos x. O dobro de um número mais 7, 2n mais 7. Mas por que usou n agora? Você pode usar qualquer letra do alfabeto, desde que ela seja escrita minúscula. G, um número dividido por 4, y sobre 4. Então, gente, por hoje é só. Vou passar o roteiro de atividade, tá? Para vocês estarem fazendo. E dúvidas, vamos lá no PV com a professora Rita, ok?